RCV Notícias. Relógio marca 13 horas em Cabo Verde, Jornal da Tarde da RCV. Abrimos com os principais tópicos. Boa tarde. Presidente da ProPraia congratula-se com o anúncio da construção de uma nova gare marítima do Porto da Praia. Acredita que irá repor elementos em falta no sistema portuário de Santiago. Câmara de Comércio, Indústria e Serviços Sotavento pede responsabilização dos responsáveis pela subfaturação de cargas que entraram no Porto da Praia, conforme inquérito levado a cabo. Partidos políticos, municípios e RTC da lista dos maiores devedores dos direitos autorais, segundo a sociedade que gera os direitos dos artistas. Advogado da Ilha do Fogo condenado em primeira instância a 8 anos de prisão por abuso sexual de menor de 13 anos. Líder supremo do Irão garante que seu país não vai capitular após apelo do presidente norte-americano para que Irão se renda. Desenvolvimento destas e outras notícias para acompanhar já a seguir numa edição e apresentação do jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. Boa tarde. O presidente da Associação ProPraia congratulou-se hoje com o anúncio feito ontem da construção da gare marítima do Porto da Praia. A atual é disfuncional e a projetada terá todas as valências de uma verdadeira gare, considera José Jorge de Pina. A gare tem que ter bilheteria, portanto tem que ter representação lá de companhias que vendem bilhetes. É assim, todas as gares do mundo. Tem que ter serviços de venda de consumíveis, até mesmo restauração. Tem que ter instalação até para crianças, mesmo que provisório, porque é uma passagem portuária, não é? Serve para passagens portuárias, mas há toda a comunidade que existe em aeroportos. A construção da gare marítima da Praia também vista pelo presidente da ProPraia como opção que repõe os elementos em falta no sistema portuário da ilha. É o caso do terminal de cruzeiros, não é? Eu sou daqueles que nunca defendeu a prioridade terminal de cruzeiros para a Praia e Mindelo. São dois portos que têm espaço suficiente para os cruzeiros virem. Mas já que se construiu em São Vicente, porque não o de Praia, que recebe os mesmos cruzeiros que a Praia. Portanto, não tem sentido não construir também cá para a Praia. E finalmente, felizmente, já está previsto no Master Plan, portanto, o terminal de cruzeiros para a Praia. Espero que venha a ser implementado em tempo útil, não demorar eternamente. O cais de pesca da Praia deve ser deslocalizado por um local mais afastado da cidade, propõe José Jorge Pina, considerando que o atual nunca deveria ter sido construído no local. Esse complexo terá esse cais, terá instalações de frio novas, com mais capacidade, não é? Com a produção de gelo adequado para as pescas. Vai ter um mercado primário de pescado, portanto o mercado a grosso, só mercado a grosso, não o mercado retalhista que deve ser aqui nos mercados na praia, na cidade. Mas o mercado grosso, o sistema de lota, que é a estatística, a inspeção do pescado que vem, que desembarca, deve ser feito lá também. Portanto, o mercado a grosso compra-se e depois vem vender-se em mercados retalhistas cá na cidade da Praia. Quanto aos projetos estruturantes para a cidade, o presidente da ProPraia lamenta que muitos não tenham saído do papel ou interrompidos a meio. Dá como exemplo a Santiago Golf Resort, Hotel Hilton e também o projeto Geo, e avisa que a ilha está a perder competitividade em virtude do fracasso desses projetos. E estamos mal. Vamos perder competitividade nos próximos anos em relação às outras cidades e às outras ilhas. Não é por causa disso. Mas vamos a ver. Mas é essa a situação. O projeto da gare marítima da Praia foi apresentado ontem, devendo as obras arrancar em outubro. É financiado pelo Banco Mundial em 298 mil contos. Projeto que foi apresentado ontem pelo primeiro-ministro José Luís Correia e Silva. E depois de uma inspeção do Serviço Antifraude da Direção Nacional das Receitas do Estado, levada a cabo durante 3 semanas no Porto da Praia, em abril passado, a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento veio reiterar que a operação se deveu a uma denúncia dos seus associados e pede responsabilização dos supostos responsáveis, a bem da confiança nos serviços aduaneiros. Os resultados da referida inspeção apontaram na altura para uma subfaturação na ordem dos 61 mil contos, quase 62 mil, o que significa que o governo não teria conseguido faturar boa parte do que deveria receber. Canda Morifortes falou com um dos responsáveis da Câmara de Comércio Sotavento. O resultado do relatório do Serviço Antifraude do Ministério das Finanças esteve no centro das discussões no debate com o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças na última sessão plenária do Parlamento, que decorreu de 11 a 13 de junho.
A denúncia partiu do PAICV, que responsabilizou o governo por deixar de faturar 66% de impostos nos serviços das alfândegas aduaneiras da Praia, representando uma perda de mais de 61 mil contos para os cofres do Estado, a uma percentagem que se fica pelos 30%, segundo o relatório do Serviço Antifraude. Na altura, Olavo Correia ressaltou que foi a equipa interna do Ministério a detectar a existência de receitas por arrecadar. O vice-presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Nuno Pires, diz por seu lado que tratou-se sim de uma ação despoltada por uma denúncia da própria agremiação empresarial. Pelo governo, a detecção foi uma denúncia que fizemos. Foi uma denúncia que fizemos. A situação em que, portanto, os operadores económicos nos informaram dessa situação, de que haveria alguns operadores económicos que não estariam a pagar os direitos devidos pelas importações que fazem, e isso cria, portanto, dificuldades aos demais operadores que pagam e cumprem a legislação aduaneira. Tratando-se de um caso de concorrência desleal, nós, portanto, reunimos com os operadores e fizemos um documento em que encaminhamos para o governo, né? O facto de alegada subfaturação nas alfândegas da Praia em 66% dos impostos, equivalente a 61.842 contos, se ter verificado num período de 3 semanas, realça o vice-presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, não preocupa nem mais nem menos. Vinca Nuno Pires que cabe responsabilizar os supostos implicados na falha detectada e que o mais importante é que haja confiança dos operadores e equidade no tratamento. Verificar no período de 3 semanas ou mais ou menos sempre nos preocupa. Nós queremos que todos paguem e todos paguem da mesma forma. Quer dizer, nós não podemos admitir que haja em Cabo Verde pessoas que fazem importações de uma mercadoria que outros fazem da mesma mercadoria e uns pagam mais, outros pagam menos. Acho que existe uma lei em Cabo Verde e que é igual para todos devem pagar. Agora, se há situações de que alguém não esteja a pagar, cabe ao governo tomar as medidas que se impõem. Se as pessoas que estão à frente da administração aduaneira não estão a cumprir as suas funções, o governo tem que ser responsabilizado. Acho que é tão simples quanto isso. Pelo menos para que haja confiança na administração aduaneira. Nuno Pires garante que a Câmara de Comércio de Sotavento vai continuar alerta para verificar se a situação continua ou não. Recordo que o relatório resultante da inspeção do Serviço Antifraude da Direção Nacional das Receitas, realizada de 4 a 26 de abril passado, indicou que houve uma perda de 61.842 contos, equivalente a uma percentagem de 30%, segundo o relatório do Serviço Antifraude, ou de 66%, conforme a denúncia do PAICV, num espaço de 3 semanas, dos impostos ou direitos aduaneiros reconhecidos e devidos nos serviços da alfândega da Praia. Um assunto que vamos continuar a acompanhar. A Ilha do Sal acolheu hoje o workshop Impulsiona sobre oportunidades da cadeia de abastecimento do turismo e também da economia azul, um evento promovido pelo Ministério da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial através da Proempresa, enquadrado no fórum que arranca na tarde de hoje em Santa Maria, na Ilha do Sal. Valdemar Almeida tem os detalhes. O workshop Impulsiona oportunidades na cadeia de abastecimento do turismo e economia azul constitui uma plataforma estratégica de aproximação entre unidades turísticas e operadores da economia azul, com fornecedores e potenciais fornecedores nacionais, com destaque para as micro, pequenas e médias empresas lideradas por mulheres. Na abertura do evento, o diretor-geral da Proempresa, Ednei Cabral, começou por trazer alguns números do plano operacional do turismo que apontam para um mercado de 100 milhões de euros no que diz respeito à indústria turística para alimentação, bebidas e outros géneros. O que é que nós temos estado a fazer? Para a indústria turística, especificamente, nós temos um programa Impulsiona. Temos tido vários instrumentos para possibilitar melhoria de gestão interna das nossas micro e pequenas empresas. Temos possibilitado serviços de consultoria para fazer os planos de negócios, estudo de viabilidades, planos de marketing. Temos proporcionado às nossas pequenas e médias empresas suporte para a conquista de novos mercados. Este é um dos motivos por que nós estamos aqui presentes. Ao abordar o tema do workshop durante a cerimónia de abertura, o Ministro da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial, Eurico Monteiro, fez votos que a cadeia de valores se assentasse em grande medida na economia local. Frisasse este entrosamento entre as suas ofertas
com a economia local, seja montante, seja, portanto, ajustada. E que houvesse uma espécie de produção em linha, onde também operadores locais pudessem de intervir com produtos, intervir com serviços de qualidade, contribuindo assim para a valorização global da cadeia e valorizando ao mesmo tempo as unidades turísticas. Durante o workshop foram promovidas sessões de speed networking e encontros B2B, possibilitando o contacto direto entre empresas fornecedoras nacionais e responsáveis de compras de unidades turísticas e operadores da economia azul, com o intuito de fomentar novas parcerias e acordos comerciais sustentáveis. E o primeiro-ministro José Luís Correia e Silva afirmou que o governo pretende transformar a localidade de Longueira, em São Lourenço dos Órgãos, no ponto central e num ponto de referência em matéria do turismo. José Luís Correia e Silva, que presidiu a reabilitação e asfaltagem da estrada nacional no trecho Ponto dos Órgãos São Lourenço-Longueira, diz ainda que a intenção do governo é proceder a toda a requalificação urbana e ambiental de João Teves. O Domingos Sanches tem uns detalhes. Requalificação e asfaltagem da estrada Ponte dos Órgãos São Jorge-Longueira. Ulisses Correia e Silva, no seu discurso, diz não ter dúvidas de que com este investimento de 100 mil contos, o governo estará a trabalhar para desenvolver fatores essenciais que influenciam o crescimento econômico do município. São Jorge, aproveitando todo o potencial que tem, o jardim botânico desenvolvente, aproveitando aquilo que tem também ali, que é um privilégio, tem instituição como INIDA, que tem um conjunto de ações que pode desenvolver, mas o posicionamento dele ali na São Lourenço dos Órgãos é uma vantagem para não fazer com que ele se desenvolva como uma grande centralidade turística. Estrada é importante porque está permitindo circula mobilidade com melhores condições, melhor segurança, melhor qualidade. Requalificação e asfaltagem da estrada Ponte dos Órgãos São Jorge-Longueira é dotada de drenagem transversal e longitudinal, sinalização horizontal e vertical. O chefe do executivo reafirma que se trata de um investimento em setor estratégico. Está também previsto a criação de uma sociedade de desenvolvimento local, que é para não conseguir fazer investimento em tudo que as vertentes ali, incluindo o Rancho Relax, que está lá há muitos anos abandonado, transformando numa grande centralidade melhor do que aquele que tinha no passado. Não tem ainda outros investimentos que está em curso. Requalificação de cidade de João Teves, e tem financiamento garantido. E, senhor repara, na Cabo Verde inteiro se construi cidades, incluindo a cidade da Praia, que teve uma boa dinâmica depois para, mas que é outras cantigas e outros problemas que nunca se traz ali. Desenvolver em São Lourenço dos Órgãos projetos centrados na cultura e com referências é importante para a preservação das tradições e valores culturais, sustenta Ulisses Correia e Silva. Centros de referência cultural, que é Cineteatro e de órgãos, está na fase final de obra. Acho que está falta completos equipamentos para não ter mais uma centralidade. Estrada esta, 100 mil contos de investimento. Está mais para ver. Transformação de São Jorge num grande polo turístico, de natureza, de ecoturismo. Requalifica a cidade de João Teves. Ângela Mendes, em representação dos moradores, enaltece a realização do investimento. Infraestrutura na Rubeira, por tantos anos, com alegria. Hoje não está flagrando cidade. Requalificação e asfaltagem da estrada Ponte dos Órgãos São Jorge-Longueira, infraestrutura com cerca de 3,3 km, com uma faixa de rodagem de 6 metros de largura em betão bituminoso. Por falar em recursos, todas as instituições públicas, de uma forma geral, que utilizam a música cabo-verdiana estão em dívida para com a Sociedade Cabo-Verdiana de Música. O caso mais escandaloso, do ponto de vista do diretor-geral da ECM, é o facto de, nas campanhas eleitorais para as últimas autárquicas, os partidos políticos terem utilizado músicas de artistas nacionais sem o devido licenciamento. Neste quesito, acrescentou, o MPD já liquidou parte da sua dívida de 2 mil contos, enquanto o PICV continua a dever 3.750 contos. Quanto à utilização de música nos grandes festivais como Camboa, Baía das Gatas e Santa Maria, somente a Câmara de São Vicente continua em dívida para com a sociedade pela utilização da música nestes eventos. A Joana Lopes falou com o responsável.
no âmbito da celebração dos 12 anos da vida da Sociedade Cabo-Verdiana da Música. Esta convidou os jornalistas para a Festa da Música, que se inicia hoje e vai até o próximo dia 21 deste mês. Após o evento denominado Pequeno Almoço, Jornalismo e Direitos Autorais, realizado pela SCM em parceria com a JOC, o diretor-geral da referida sociedade, Bernardino Gonçalves, apontou os principais devedores dos sócios da SCM. Nós assinamos o acordo com o Movimento para a Democracia e eles já pagaram 2 milhões concretamente. O Partido Africano para a Independência de Cabo Verde ainda não pagou e cremos que podemos juntos trabalhar para que este partido também, nós estabelecemos o valor de 3.750 para cada partido para a utilização geral da música nas campanhas eleitorais. Conforme a sua atuação, a nossa atuação passada com o pagamento. A maioria dos municípios do país também em situação de incumprimento, sendo a Câmara Municipal de São Vicente apontada como um dos devedores pela utilização da produção artística no Festival da Baía das Gatas. Temos o município do Sal, que é um município copyright friendly, que neste momento estão a ultimar o pagamento do Festival 2024, que é pontapé de saída para o pagamento do Festival e da licença anual de 2025. Nós estamos gratos. Gamboa é um festival copyright friendly. Nós agradecemos a Câmara e os promotores deste ano 2025. Eles pagaram. Estamos gratos ao Brugil. Mindelo, já tem 40 anos, não é? Queremos crer que o vento bom dos 50 anos da nossa independência possa tocar a todos e fazer-nos ser entidades públicas e privadas que cumprem com a lei. A RTC é mais uma vez apontada igualmente como uma das difusoras em situação de incumprimento. Estamos a ser simpaticíssimos com a nossa televisão e rádio. Nós estamos a autorizar a utilização do nosso repertório por apenas a volta de 6 milhões anuais, que neste momento, contabilizando desde 2021, são à volta de 37 milhões de escudos. A Sociedade Cabo-Verdiana da Música, enquanto entidade de gestão coletiva, representando cerca de 90% do repertório musical de Cabo Verde, é mandatada para licenciar qualquer comunicação pública da música no país. Licenciamento que é feito mediante 3 tipologias de uso: música ambiente, eventos pontuais e discotecas. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio Cabo Verde, já são 13 horas mais 18 minutos, Jornal da Tarde. Ficamos a saber que em Ilha do Fogo um advogado foi condenado a 8 anos de prisão efetiva por abuso sexual de menor de 13 anos ocorridos no ano 2020. A Anabela Varela tem os pormenores desta história. A notícia avançada pela Infopress dá conta que o Tribunal da Comarca de São Filipe considerou provados os crimes cuja moldura penal poderia chegar a 6 anos por crime, mas aplicou uma pena única superior devido à gravidade dos atos e à condição do arguido como profissional do direito. De acordo com a decisão judicial, o advogado manteve relações sexuais com a vítima na residência dele e no carro em várias ocasiões e, apesar da repetição dos atos, o juiz entendeu que não se tratava de um crime continuado. Ainda segundo a agência Infopress, o magistrado destacou que, na qualidade de advogado, o arguido tinha e tem plena consciência das consequências de seus atos, agravando sua responsabilidade penal. A defesa tem um prazo de 10 dias para recorrer da sentença junto ao Tribunal da Relação de Sotavento. A leitura da sentença aconteceu na tarde desta terça-feira, 17 de junho, no Tribunal da Comarca de São Filipe. A mesma agência dá conta que nos mosteiros 4 homens com idades entre 20 e 45 anos vão aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, suspeitos da prática de vários crimes sexuais envolvendo uma menor de 15 anos do sexo feminino. Os 4 homens foram apresentados na segunda-feira, 16 de junho, ao Tribunal dos Mosteiros para primeiro interrogatório judicial, depois de terem sido detidos fora de flagrante delito por ordem do Ministério Público. Tal ocorreu no quadro da investigação de um auto em instrução na Procuradoria da República da Comarca dos Mosteiros. Para a detenção, o Ministério Público apontou que estão em causa fatos suscetíveis de integrarem a prática de vários crimes de agressão sexual de criança na forma agravada e continuada. Depois
Depois de apresentados ao Tribunal da Comarca dos Mosteiros para primeiro interrogatório judicial, foram aplicados a todos a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva. Segundo uma fonte judiciária, a vítima está grávida de 13 semanas e avançou ainda que, além dos 4 homens que já se encontram detidos na cadeia regional de Betânia, em São Filipe, mais 2 homens estão indiciados, mas ainda não foram detidos para serem apresentados ao Poder Judicial. Vamos continuar então a aguardar e para ver o que é que vai acontecer mais em relação a estes casos. E já está na estrada mais uma edição do Festival Nacional de Teatro Sala em Cena. A 13ª edição do Festival Nacional de Teatro Sala em Cena já acontece e vai decorrer até o próximo dia 22, com 2 palcos, um em Santa Maria e outro nos Espargos, mas também com atividades nas pedonais nestas cidades e uma programação para o público infanto-juvenil enquadrada no Jatsal História. O Valdemar Almeida tem os pormenores. Tudo está alinhado para bons momentos de teatro, conforme o diretor de produção do Sala em Cena, mas lamenta a ausência de algumas ilhas no evento. Este ano tínhamos a ambição de ter as 9 ilhas habitadas do arquipélago e estava tudo alinhado para isso. Infelizmente aconteceram alguns percalços pelo caminho, dificuldades de financiamento, dificuldades de viagem. Vamos ter 5 das 9 ilhas habitadas, mas as outras que não vêm com espetáculos trazem representantes. À mesa de diálogo, a ideia era ter todos os municípios de Cabo Verde representados através do Pelouro da Cultura, através dos respectivos vereadores. Não temos essa garantia, fizemos os convites, dirigimos os convites aos 22 municípios de Cabo Verde. Os grupos e os convidados terão a oportunidade também, junto com a comunidade educativa do Sal, de estarem reunidos numa mesa redonda. Junto com os fazedores de teatro, vamos nos reunir numa mesa de diálogo, como disse, catalisado de certa forma pelo Nuno Cardoso, mas também com a presença da Direção Nacional das Artes de Cabo Verde, do Ministério da Cultura, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, de algumas escolas de formação profissional, para falar sobre isso. Para falar sobre a profissionalização do teatro e o aprimoramento do teatro na sua dimensão criativa, artística, mas também na dimensão da produção. Como é hábito, a organização do Sala em Cena traz ao palco espetáculos de teatro de quase todas as ilhas do arquipélago, com destaque para a divulgação de jovens coletivos e artistas que trabalham fora dos circuitos culturais habituais, como é o caso este ano do grupo Eugênio Tavares, da Ilha da Brava, e do RAIS, de Porto Novo, de Santo Antão. Além de uma programação rica em termos de atividades formativas, estará presente o diretor da União dos Teatros da Europa, Nuno Cardoso, que também traz um espetáculo e uma oficina. Já temos 13 horas mais 23 minutos, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. O líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que a nação iraniana não é de se render, um dia após o presidente norte-americano Donald Trump ter alertado o país a se render incondicionalmente. Esta é a segunda vez, aliás, que o líder supremo iraniano fala publicamente desde que Israel lançou o ataque contra o Irão na semana passada. Depois de Trump afirmar ontem que o líder supremo era um alvo fácil para os Estados Unidos e Israel, ele intensificou as suas exigências, quer uma rendição incondicional do Irão. 2 autoridades disseram à CNN que o presidente dos Estados Unidos está cada vez mais inclinado a usar recursos militares dos norte-americanos para atacar instalações nucleares iranianas e está se desanimando com a ideia de uma solução diplomática para acabar com o conflito entre o Irão e Israel. A nova postura mais agressiva representa uma mudança significativa no pensamento de Donald Trump, embora as fontes tenham dito que o presidente norte-americano continua aberto a uma solução diplomática se o Irão fizer concessões significativas. O embaixador iraniano nas Nações Unidas disse hoje que o seu país comunicou aos Estados Unidos que vai responder firmemente caso os norte-americanos se envolvam diretamente na campanha militar de Israel.
E a administração norte-americana, liderada por Donald Trump, opôs-se a uma declaração forte na cimeira do G7 sobre a Ucrânia, que condenasse a Rússia, defendendo que pretendem preservar a sua capacidade de negociação, revelou ontem o Fundo do Governo canadiano. Não vai haver nenhuma declaração separada sobre a Ucrânia, porque os norte-americanos queriam diluí-la, acrescentou a agência France Press, Fundo do Governo canadiano, após a cimeira dos líderes dos 7 países mais desenvolvidos do mundo e que teve ontem o último dia, saber que teve ontem o seu último dia com a presença do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Outros 6 membros do G7, o grupo dos 7 mais desenvolvidos, concordaram com uma linguagem forte, mas uma declaração conjunta e que exigiria a aprovação dos Estados Unidos da América. Considerando que os norte-americanos estão a agir como intermediários neste momento, tentando negociar um acordo com a Rússia em relação à guerra na Ucrânia, não concordaram, explicou a mesma fonte, ou seja, a fonte do governo canadiano. O presidente ucraniano marcou presença da cimeira para defender a causa do seu país e pedir mais sanções contra a Rússia. Sobretudo, queria encontrar-se com o presidente norte-americano, o que não aconteceu. Zelensky não teve a oportunidade de se reunir com Donald Trump, com quem mantém uma relação conturbada, uma vez que o republicano saiu mais cedo da cimeira para se concentrar no conflito entre Israel e o Irão. Já temos 13 horas mais 26 minutos, ficamos por aqui, não sei antes vermos como é que está o movimento aéreo e marítimo no arquipélago. Para já, pela via marítima, os aviões da TAP, que normalmente neste momento fazem a ligação com a Europa, do arquipélago para Lisboa, já estão no ar. O que partiu do aeroporto da Praia deve aterrar na capital portuguesa às 6 horas mais 31 minutos e um pouco antes aterra um outro que partiu do aeroporto de São Vicente, vai aterrar em Lisboa às 6 horas mais 8 minutos. Aproxima-se da Ilha do Sal, um aparelho da TUI, vem de Banjul, na Gâmbia, e da Ilha do Sal partiu há instantes o aparelho da Air Senegal, que vai para Dakar, com a aterragem prevista na capital senegalesa às 3 horas mais 40 minutos. Em sentido inverso, vem da Europa para Boa Vista um aparelho da Neus, vem de Milão, Itália, com a aterragem prevista às 2 horas mais 13 minutos. De resto, nenhuma outra informação relevante em relação ao movimento aéreo. Pela via marítima, temos a navegar neste momento o 13 de janeiro, que partiu do Porto Grande e São Vicente, com a chegada prevista aqui no Porto da Praia amanhã por volta das 7 da manhã, 3 de janeiro, que é um cargueiro, e de resto nenhuma outra embarcação, pelo menos dos ferros a navegar neste momento. O Dona Tututa esteve esta manhã no Porto Inglês do Baio e neste momento está no Porto da Praia. O Dona Tututa, que deve continuar então a ligar as ilhas transportando passageiros, uma vez que um outro ferro costuma fazer isso também, o navio Interilhas da Polar, estava com um problema técnico e hoje, pelo menos de manhã, eu vi o navio a navegar aí em Porto Grande. Neste momento está atracado, quer dizer então que deve estar em alguma experiência, ou então o Interilhas poderá então estar pronto para navegar. Também temos ao largo aí no Porto Grande, em São Vicente, ao que parece, duas operações de abastecimento de combustível em alto mar. Temos neste momento uma embarcação que transporta grãos de nome Amaray, que está a receber então combustível neste processo de bunkering, e temos uma outra embarcação que transporta, ao que parece, também grãos e outros produtos parecidos, e está também a receber, ou estava pelo menos a receber, transfega aí de combustível a partir de um navio tanque. Falamos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem nas tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, por além de outras informações. Para esta quarta-feira, 18 de junho, o sol despontou às 6 horas 4 minutos mais 57 segundos e o pôr do sol será às 19 horas 5 minutos e 33 segundos. A lua entrou na fase quarto minguante, saiu pelo leste às 0 horas e 8 minutos e pôs-se pelo oeste há instantes às 12 horas e 22 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 4 horas e 56 minutos e a seguinte será às 17 mais 57 minutos. E a única pré-mar do dia aconteceu às 11 horas e 29 minutos, quer dizer que hoje teremos praticamente o dia todo com maré baixa. Os dados apontam que hoje pode ser um bom dia para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia, das 15 horas
15 até às 17, aliás, das 17 horas e 34 minutos até às 19 horas e 34 minutos. Para amanhã, quinta-feira, a primeira baixa-mar será às 6 horas e a seguinte será às 19 horas e a primeira pré-bar será às 0 horas e 14 minutos e a seguinte às 12 horas mais 30 minutos. Em relação à pesca, as previsões indicam que amanhã poderá ser um dia regular, sendo os melhores momentos das 6 horas e 1 minuto até às 8 e 1, ou em Talmira, das 18 horas e 21 minutos até às 20 horas e 21 minutos. Enquanto já temos 13 horas mais 30 minutos, recordemos os títulos. Dissemos que o Presidente da Porpraia congratulou-se com o anúncio da construção de uma nova garra marítima do Porto da Praia. Acredita que irá repor elementos em falta no sistema portuário de Santiago. Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento pede responsabilização dos responsáveis pela subfaturação de cargas que entraram no Porto da Praia, conforme inquérito levado a cabo. Partidos políticos, municípios e RTC da lista dos maiores devedores dos direitos autorais, segundo a sociedade que gera os direitos dos artistas. Advogado da Ilha do Fogo condenado em primeira instância a 8 anos de prisão por abuso sexual de menor de 13 anos. O líder supremo do Irão garante que seu país não vai capitular após apelo do presidente norte-americano para que Irão se renda. Anatólia Lima com o Jornal da Tarde. Os títulos regressam às 14 com o Cândido Amorim Fortes. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.